Dando continuidade, né, agora a questão 5 da página 206, né? Estabeleça a relação entre o fim da União Soviética com a formação da SEI. Olha, vários são os fatores, e eu posso citar vários, né? Vocês citaram alguns diferentes, né, mas estava dentro do contexto. Primeiro ponto, era impossível da Rússia manter a unidade, porque ela já não tinha aquele todo domínio e controle que existia quando era a União Soviética. Esse é um dos fatores. O segundo fator está relacionado à economia. Já era uma economia desgastada, né? Economia desgastada e não poderia concorrer com as influências dos países ocidentais ricos capitalistas. Aí esses são vários fatores, né? A sugestão do livro tem assim, ó, depois de viver uma grave crise política e econômica interna, era impossível a Rússia manter a sua influência na SEI. Então, crise política e crise econômica. Essa é a sugestão de resposta da quinta, tá certo? Observe que na sexta questão você tem a opção de assinalar a questão correta, né? Então, a questão correta de todas as afirmações que estão aqui é os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, né, emanciparam-se da antiga União Soviética logo após a perestroika e a glasnost. A perestroika e a glasnost são reformações políticas e econômicas que ocorreram no governo de Mikhail Gorbachev, né? Então, Mikhail, quando ele estabeleceu a abertura econômica e política, fizeram com que alguns países, né, se desmembrassem. Então, a Letônia, Estônia e Lituânia fizeram a opção correta, eles não adentraram a SEI, mas fizeram-se, né, autônomos e acertaram, né, porque a SEI foi um fiasco. Então, a opção é a opção C. A sétima questão tem assim, ó, cite e caracterize 3 grupos étnicos presentes na SEI. Olha, existem vários grupos étnicos espalhados na Europa, principalmente, né, em países gigantes como a Rússia, né, e que inclui as antigas, né, federações que da União Soviética, né, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e assim por diante. Veja só, na sugestão do livro tem russos, ucranianos e bielorrussos. Né, esses são de origens, né, eslava, sendo cristãos ortodoxos. É uma das sugestões do livro. Mas vocês podiam pegar ali casacos, chechênios, né, georgianos e entre outros, tá certo? Então, esses grupos étnicos, você pode incluir também armênios. Aqui pediu-se só 3, eu já citei vários, tá certo? A oitava questão tem assim, ó. Pesquise e apresente 3 fatores responsáveis pelo declínio demográfico russo. A sugestão de resposta que a gente pode estabelecer para você é que os fatores, né, citados são vários. Né? Um dos casos alega-se que psicologicamente é impossível de educar crianças. E com relação a mantê-las, né, num padrão russo e tendo a família chechena, é impossível, né? Vou dar um exemplo. Os russos pregavam o comunismo e o ateísmo. Como é que vai se enquadrar uma família cristã ortodoxa dentro? Então, o fator do declínio com relação a esses grupos, né, responsáveis pela explosão demográfica, fica difícil, porque muitos pais, analisando questões de repressão, questões econômicas, instabilidade política, resolveram não ter filhos. População russa diminuísse. Eu sugeri para vocês vários temas. Então, o primeiro ponto é que os pais não quiseram ter filhos. Essa é a resposta mais cabal, mais direta. Eles não quiseram ter filho. Como é que eu vou ter filho num país em que está em conflito? Como é que eu sou checheno, vou ter 3, 4, 5 meninos se sou vigiado pelo governo russo, tem repressão e assim por diante. Deu para você entender isso, né? Então, o declínio demográfico está relacionado a fatores econômicos, sociais e políticos, né? E instabilidades na antiga SEI. Isso é viável, isso é coerente, isso é correto. As questões de assinalar que se segue, a gente já respondeu essa primeira aqui da página 208, né? Letônia, Lituânia e Estônia, né? Se você já respondeu aquela, você já acertava essa aqui. É a opção A. A segunda questão
do texto aqui, da PUC, se você observou bem, a questão é a saída das forças militares russas da Chechênia, né? Que não saiu, viu? Os russos ainda estão lá. Isso aqui é uma questão de erro lá do livro, mas os russos ainda estão presentes na Chechênia, tá certo? Mas o livro sugere a opção E. A terceira questão é uma questão de análise dos pontos que você vai observar, e as corretas são a 2 e a 3. A 2, né, o interesse econômico por ser um território cortado, né, por dutos, que é lá com região estratégica lá da Crimeia. E a questão 3, que é a B, né, a 2 e a 3, está em interesse geopolítico na região, ali esse ponto estratégico que é do Mar Negro. Deu para você entender isso? A gente já respondeu ela em questão anterior, não foi isso? Então a quarta questão é a letra A. Áreas, né, de produção, de transporte de petróleo e gás importantes jazidas na região. Refere-se a isso aí, viu? Esse texto da quarta questão. A opção A. A quinta questão, né, está relacionada à Assembleia Geral da ONU, que é a questão D. Foi aprovada em um referendo pela maior parte da população da Crimeia. A população decidiu, a gente não quer, né, tá aqui com os ucranianos, a gente quer ser russo. Isso é impossível, e os russos foram lá e tomaram. Lembra do Acre, a questão do Acre e do Brasil, que brigaram para ser brasileiro. Então não tinha nada a ver com os bolivianos. Do mesmo jeito, a população da Crimeia não tinha nada a ver com os ucranianos. Era só uma questão estratégica da União Europeia tirar o acesso ali do Mar Negro dos russos, né? A sexta questão é a opção A, né, que está relacionada ao relevo, pradarias, terracétes, melhor distribuição de chuvas, né? É essa questão aí que se refere ao sexto da questão 6. Pronto, pessoal, faça aí a correção e bons estudos.